dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, esteja com todos. Vamos dar início a uma oração, pedir ao Senhor que Ele nos ensine nessa manhã, que possamos aprender, colocar em prática na nossa vida, para que sejamos servos melhores. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença para estudar a Tua palavra. Traga, Senhor, a memória de tudo aquilo que eu estudei, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que possamos aprender mais e mais dessa doutrina, que, como o pastor Carlos falou em outra oportunidade, muitas vezes é deixada de lado em muitas igrejas, mas que é uma doutrina essencial para que aprendamos o que é o pecado, quais são as suas consequências, como o Senhor pune o pecado. Então, que o Senhor possa se revelar a nós nessa manhã e trabalhar no nosso coração para que sejamos, a cada dia que se passa, servos melhores para a honra e glória do Teu santo nome e benefício dos Teus filhos. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós iremos tratar sobre a punição do pecado. É a última aula de uma série que foi iniciada e conduzida pelo pastor Carlos. E queria trazer quais são os objetivos da aula de hoje. Nós iremos estudar sobre punições naturais e positivas. Vamos entender essa diferença entre as punições que são consequências naturais do pecado e as punições positivas são aquelas imposições que Deus faz, né, quando Ele dá uma lei e o pecador transgride essa lei. E no momento que Deus deu a lei, Ele também deu as punições para quem transgredisse. Geralmente a Bíblia trata desse tipo de punição, são as punições positivas. Na natureza básica, a intenção de Deus em punir o pecador. Qual é a intenção de Deus em punir o pecador? Né? Vamos observar aqui algumas dimensões da punição, mas a gente tem que entender qual é a intenção de Deus, qual é a real intenção de Deus. Porque hoje em dia, alguns grupos tentam tirar de foco a real intenção de Deus em punir o pecado. Nós vamos estudar isso aqui. E qual é o castigo efetivo do pecado? Bem, nós estudamos que o pecado é uma coisa muito séria. Né? E ela é uma infração, como está escrito ali, é uma infração da inviolável justiça de Deus e uma afronta à sua imaculada santidade. Deus é justo por natureza, a justiça faz parte do seu ser. E quando um homem peca, quando ele transgride, isso é uma afronta à santidade de Deus. Não é só uma violação da sua justiça, mas é uma afronta à santidade de Deus. E a Bíblia nos diz que retidão e justiça são a base do trono de Deus. Vamos ler o Salmo 97, versículo 2, está projetado ali. Nuvens escuras e espessas do céu, retidão e justiça são a base do seu trono. Então, o texto está dizendo que Deus está, a base do trono de Deus é a justiça. Está mostrando que a essência de Deus é a justiça. E quando a gente fala de justiça, quer dizer, da justiça de Deus, quer dizer que Ele não trata as coisas com parcialidade. Deus não é parcial, Ele não toma partido. Não é? Então, Ele vai retribuir ao homem pelo aquilo que Ele fez. Na nossa linguagem popular, Ele não vai estar passando a mão por cima do pecador, né? Se o homem pecar, ele vai ter que ser punido pelo seu pecado. E a Bíblia também nos diz que Deus requer que sejamos santos porque Ele é santo. Está aí, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então a santidade faz parte do ser de Deus, como nós dissemos. Então Ele exige que os seus servos também sejam santos. Bem, em decorrência do pecado ser uma transgressão da lei de Deus e uma afronta à sua imaculada santidade, é simplesmente natural que Deus visite o pecado com punição. Vamos abrir aqui para uma reflexão. Vamos imaginar um filho que desobedece ao seu pai. Quando ele desobedece ao seu pai, ele vai ter que enfrentar lá o pai, né? Porque os pais têm prerrogativas disciplinares para com esse filho. O pai vai exercer disciplina para com esse filho. Então, se o filho erra, o pai vai punir. Se o filho erra na escola,
professor também tem uma certa autoridade que pode exercer como punição para esse aluno. Se uma pessoa transgride alguma lei, seja ela municipal, estadual, federal, ele também será punido, não é? Então a gente está falando aqui de gradação da pena, da gradação da severidade da pena. Então, conforme a pessoa, dependendo do tipo de delito, de crime ou de erro que a pessoa cometer, ela vai receber uma punição que seja suficiente para ela pagar por esse erro. E aí eu quero chamar os irmãos para a reflexão no sentido de que a Bíblia nos diz que Deus é santo, Deus é eterno, é infinito e habita em luz inacessível. Vocês imaginam um pecado contra Deus, contra a sua santidade, a afronta que é? A afronta contra a santidade de Deus, que é o pecado. E se quando a gente fala de coisas aqui, nós estamos falando aqui de coisas humanas, né? Como estava falando aqui das leis humanas. Imagina para com Deus. Como é que Deus vai tratar do pecado? Sendo infinito, eterno, né? E depois nós vamos. É isso que a gente vai ver mais para frente. Qual foi o castigo efetivo do pecado? Nós vamos estudar isso mais para frente. Então é uma traição que ecoa pela eternidade. É um pecado, é uma afronta cósmica, vamos dizer assim, né? Então Deus naturalmente vai visitar o homem com o pecado. E qual foi a punição, o castigo efetivo? Nós vamos ver mais para frente, mas eu vou adiantar: a morte. Mais para frente nós vamos ver que essa foi a consequência do pecado, foi a morte. E aí nós vamos entender, nós vamos estudar aqui qual o sentido que a Bíblia quer dizer sobre morte. Porque quando ela fala da morte do homem, porque de fato o homem não morreu fisicamente no dia que pecou. E aí a gente vai entender mais para frente um pouco disso, sobre isso. Então Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então Deus, de fato, vai retribuir o homem conforme o seu pecado. Então vamos estudar aqui sobre as punições naturais e positivas. Então as punições naturais são resultados naturais do pecado, e por serem consequências inevitáveis do pecado, os homens não podem escapar dessas punições. Vamos ver os exemplos. O preguiçoso cai na pobreza. O fornicário contrai doença sexualmente transmissível, e ao criminoso sobrevém pesado fardo de vergonha e dificuldade de começar nova vida. As punições naturais são consequências naturais do pecado. E aí o homem não pode escapar dessas consequências simplesmente se arrependendo. Um fornicário, como ele está dizendo aqui, vai contrair doenças sexualmente transmissíveis. Ele não pode escapar. Mesmo que ele se arrependa e peça perdão, ele não vai escapar da doença. Porque é uma consequência natural do pecado. Não é? A vergonha é trazida quando alguém é preso, não é que ele fala, o fardo de vergonha e a dificuldade de começar uma nova vida é natural. Mesmo que o pecador se arrependa, que o criminoso lá se arrependa, já tenha pagado pelo seu crime, mas será difícil ele recomeçar uma nova vida, porque isso é uma consequência natural do pecado. E a Bíblia nos fala dessas punições. Vamos ler alguns versículos. Salmo 94, 23. Fará cair sobre eles os seus crimes, e o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Provérbios 23, 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. E Provérbios 31, 3 nos diz: não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Então, esses textos estão mostrando as punições naturais. Não é? Falou aqui das mulheres, né, que destroem reis, e também os bêbados e os glutões que vão se empobrecer, que é o que nós observamos nos dias de hoje. São punições naturais do pecado. E nós vamos observar
as punições positivas. São penalidades impostas por Deus e não como simples consequência de nossos atos pecaminosos. Então, diferente das punições naturais, as punições positivas não são penalidades como consequência natural do pecado, mas sim penalidades impostas por Deus que estão ligadas às transgressões do homem por decreto divino. Ou seja, Deus estabelece a lei e diz, se você não cumprir essa lei, vai acontecer essa penalidade com você. Então, quando o homem desobedece, Deus aplica essa penalidade. Geralmente, a Bíblia trata desse tipo de punição, da punição positiva. Vamos ver alguns textos aqui. Levítico 26, 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13 a 14. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, nós estamos vendo aqui lemos aqui um episódio da morte do rei Saul, quando ele perdeu a batalha lá para os filisteus no Monte Gilboa. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Saul teve esse tipo de morte porque ele foi desobediente ao Senhor. Porque ele não quis ouvir a voz de Deus, ele consultou uma médium, e por causa disso, a consequência da desobediência, Deus aplicou essa penalidade a Saul, fez com que ele morresse dessa forma. Ele perdeu a guerra para os filisteus. A Bíblia diz que ele, quando viu os seus filhos mortos, a guerra perdida, ele se lançou sobre a sua própria espada e teve essa morte trágica. Não morreu de causas naturais. Não é? Então foi a penalidade que Deus impôs a ele pela desobediência. Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Esse texto está falando aqui de João Batista. João Batista estava batizando e anunciando, pregando a palavra de Deus. E aí chegaram os fariseus e saduceus. E quando ele observou aqueles homens, ele começou a criticá-los. Porque, como nós já sabemos, os fariseus aparentavam ser fiéis a Deus, mas o seu coração estava cheio de delitos, cheio de pecados. E aí João diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ou seja, se você não der bom fruto, você não vai fazer parte do reino de Deus. É a consequência. Então, vamos entender aqui qual é a natureza básica da intenção de Deus. Será que a intenção de Deus em punir o pecador é por vingança? Será que é por vingança que Deus pune o pecador? O que é que vocês acham? A vingança é uma retaliação. Alguém lhe fez um mal e aí você, para se satisfazer psicologicamente, vai lá e quer aplicar alguma penalidade, algum juízo para satisfazer o seu eu. Mas Millard Erickson, que é um teólogo, ele fala uma questão interessante. Ele diz, olha, do ponto de vista da lei, Deus não é uma pessoa particular, é uma pessoa pública. Não é um indivíduo, é uma pessoa pública. Deus é o legislador, ele está por trás da lei. Então, não poderia ser por vingança, mas sim a manutenção da justiça. Se Deus é o legislador e alguém transgride, ele vai aplicar a penalidade para manter a justiça. Deus é o mantenedor da justiça. Nós vamos ver isso mais para frente. Seria uma punição terapêutica destinada a corrigi-lo. Eu vou aplicar a punição ao pecador só para que ele entenda que ele está errado e volte. Nós vamos ver que essa é uma das dimensões da punição, mas não é o objetivo principal de Deus. Deus pode aplicar a punição e também, como consequência da punição, fazer com que o homem volte para ele.
Seria um meio de intimidação, revelando as consequências do pecado e, consequentemente, advertindo os outros sobre as suas más ações? Será que Deus disse, eu vou punir o pecador para que os outros vejam o exemplo e não façam? Será que esse é o objetivo principal? Nós vamos ver que Deus também dá advertências e cita exemplos de punições que outras pessoas receberam, né? Ele faz essa ligação, advertência e mostra as punições como exemplo. Mas também essa não é a natureza básica da punição, como nós vamos ver. A intenção de Deus, né, em punir o pecador. Ou seria ela retributiva, visando simplesmente dar ao pecador o que ela merece. Então, quando a gente observa nas Escrituras, a justiça de Deus ela é retributiva. Ele vai dar ao pecador o que ele merece, como forma de manter a sua justiça, de vindicar a sua justiça. Se a justiça faz parte do ser de Deus, é natural que ele exija isso das pessoas. Que ele exija a justiça das pessoas. E se as pessoas cometem falhas, cometem pecados, Deus terá que puni-las, não é? Retribuindo ao pecador aquilo que ele merece. A palavra punição denota dor ou sofrimento infligido em razão de algum mal praticado. Então, podemos definir como a dor ou perda infligida direta ou indiretamente pelo legislador em vindicação da sua justiça que foi afrontada, desrespeitada pela violação da lei. Então, a punição é essa aí. Deus vai infligir, direto ou indiretamente, o pecador, vindicando a sua justiça. Se a sua santidade, se a sua justiça foi afetada, foi afrontada, desrespeitada pela violação da lei, é natural que Deus exija, Deus aplique a punição, porque Ele quer vindicar a sua justiça. E aí o teólogo Millard Erickson vai dizer, não devemos ver a punição do pecado como simples questão de vingança, pois a vingança é uma reação de um indivíduo diante de um erro cometido. Porém, do ponto de vista das infrações da lei moral e espiritual, Deus não é um indivíduo, mas uma pessoa pública, o administrador da lei. Foi aquilo que a gente está falando. Deus é o administrador da lei. Não devemos ver a punição do pecado como vingança, mas sim como a justa retribuição de Deus. A justiça é um atributo de Deus, então o pecado tem que receber o que lhe é devido, que é a punição. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então o texto de Deuteronômio está falando da justiça de Deus. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Salmo 119, 137. A lei requer que o pecador seja punido por causa do seu demérito inerente, independente de quaisquer outras considerações. Assim, a justiça exige a punição do transgressor. Não existe mérito no pecado para que Deus considere ele como o pecador como inocente. Então, a justiça exige a punição do transgressor. E isso, quando a gente fala isso das leis humanas, já nós conseguimos observar isso. Também é aplicável a Deus, principalmente que é o que é justo por natureza. Jó 34, 10 a 11. Por isso, escute-me, vocês que têm o conhecimento. Longe de Deus esteja fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui o homem conforme o que este fez, e lhe dá conforme a sua conduta que ele merece. Então, mais um texto mostrando a retribuição de Deus ao pecado dos homens. Então, o homem pecou, Deus vai retribuir conforme o seu pecado. Contigo também, Senhor, está a fidelidade, exceto que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Salmos 62, 12. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Primeira carta de Pedro 1,17. Então, a vindicação da justiça e santidade de Deus e daquela lei que é própria expressão do seu ser é certamente o propósito primordial da punição do pecador. Então, nós devemos entender que o propósito primordial da punição de Deus é vindicar a sua justiça, é exigir a sua justiça, e não reformar o pecador
como nós vamos ver mais para frente, ou dissuadir do pecado os homens. Por quê? Vamos entender. Se o objetivo primordial de Deus fosse reformar o pecador, não, Deus não está irado com o pecador, né? Ele apenas o ama e quer aplicar a penalidade como forma de trazê-lo para si. Então, um pecador que já fosse reformado, ele não poderia mais ser condenado. Isso é uma aplicação quando a gente afirma que esse é o propósito primordial de Deus, se a gente afirmar. Mas existe essa dimensão também de reformar o pecador. Existe o efeito disciplinar da punição. Ela é exercida para convencer pecadores de seus erros e levá-los a abandoná-los. Vamos ver o Salmo 119, 71. O salmista diz: foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. O salmista reconhece que receber a punição de Deus foi bom para ele. Foi dessa forma que ele entendeu os decretos, ele aprendeu os decretos divinos, os preceitos de Deus. Então, existe essa dimensão também de reformar o pecador, mas entendam de que essa não é a intenção principal de Deus em punir o pecado. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que recebe como filho. Hebreus 12, 6. Então, Luiz Beckhoff fala uma coisa interessante. Ele diz: a penalidade do pecado não parte do amor e da misericórdia do legislador, mas sim da sua justiça. Se a reforma se segue em imposição da punição, isto não se deve à penalidade como tal, mas é fruto de alguma operação da graça de Deus pela qual ele transforma aquilo que em si mesmo é um mal para o pecador numa coisa benéfica. Interessante. Ele diz: olha, não é por conta do amor, da misericórdia, amor e misericórdia do legislador que ele pune, mas por conta da sua justiça. Mas aí ele pode, pela sua graça, fazer com que transformar aquilo que é uma coisa má para o pecador numa coisa boa. Se utilizar da punição também para reformar o pecador, trazer o pecador para si, como a gente viu nos textos anteriores. Outra dimensão: dissuadir o pecado dos homens. E aí você aplica uma penalidade, e aí aquela penalidade vai ser o exemplo. As outras pessoas vão ver: eita, fulano recebeu aquela penalidade, Deus castigou ele, então eu não vou fazer aquilo para não ser punido. Alguns textos da Bíblia tratam sobre isso. A gente vai ver aqui em Deuteronômio 8, 11, 19 e 20, que as advertências contra o pecado aparecem junto a exemplos de punição aplicada a pecadores, com o objetivo de impedir as pessoas de praticar o mal. Vamos ler. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Porque por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deus está advertindo o seu povo e está usando um exemplo. Ó. Se vocês não me obedecerem, o castigo que vai vir sobre vocês é semelhante ao que eu fiz às nações. Então, essa também é outra dimensão da punição. Não é? Você dissuadir o pecador, não é? Fazer com que ele, pelo exemplo, não venha pecar. Mas isso não é o principal. Por quê? Vamos analisar. Se esse fosse o objetivo principal de Deus, uma pessoa que cometesse um pecado e a gente tivesse a certeza de que ninguém mais iria cometer aquele pecado por conta da punição que aquela pessoa recebeu, então o cara não precisava nem ser preso. Vamos falar aqui das leis humanas. O cara não precisava nem ser preso. Um exemplo: se o cara matasse e o castigo, a penalidade, a prisão que viesse sobre ele aqui na terra fosse suficiente para as outras pessoas do mundo ninguém mais matar, porque ninguém quer ser preso, então bota o cara em liberdade. O cara não precisa receber a pena. Entende? Então esse não é o objetivo, não pode ser o objetivo principal de Deus. Ele tem que punir o pecado, vindicando a sua justiça. Mas ele também pode se utilizar disso, da punição, para advertir o seu povo. De modo semelhante, Jeremias lembra a Judá sobre o que Deus havia feito em Siló. Vamos ver aí Jeremias 7, 12 a 14.
Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra do meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu lhes ter chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Deus está advertindo o seu povo e está relembrando de uma passagem o que ele fez com o povo lá em Siló, quando, por conta da maldade do povo de Israel, eles estavam perdendo a guerra, mandaram buscar a Arca da Aliança, não é? E aí Israel perdeu a guerra, a arca foi tomada dos israelitas e Deus castigou o povo por conta da sua transgressão. Ele está dizendo, eu vou fazer de igual forma a vocês. Vocês não estão escutando o que eu estou dizendo, então vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu lá em Siló. Ou seja, Deus está dando uma advertência e utilizando um exemplo de punição para tentar dissuadir o pecador, dissuadir do pecado os homens. Luiz Berkov vai dizer, outra teoria de geral aceitação em nossos dias é de que o pecador deve ser punido para a proteção da sociedade, dissuadindo outros de cometerem as mesmas faltas. Não se pode duvidar de que este fim é frequentemente obtido na família, no Estado e no governo moral do mundo. E aí ele vai dizer, mas este é um resultado acidental que Deus misericordiosamente efetua pela imposição da pena. Certamente não pode ser esta a base para a imposição da pena. Não há nenhuma justiça em punir um indivíduo simplesmente pelo bem da sociedade. O fato é que o pecador sempre é punido por seu pecado, e acidentalmente isto pode ser para o benefício da sociedade. Então aí ele é bem enfático, né? Quando ele mostra. Ele chega a dizer que é um resultado acidental da punição, do pecado. Então, qual é o castigo efetivo do pecado? A Bíblia diz que a penalidade com a qual Deus ameaçou o homem no paraíso foi a pena de morte. Está lá em Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus deu a advertência ao homem, né? E a penalidade. Ele disse, olha, deu a lei e a penalidade. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Essa foi a penalidade que Deus ameaçou o homem, a morte. Mas a morte, quando a Bíblia fala de morte, porque geralmente hoje nós fazemos uma distinção, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna, né? Tem essa distinção. Mas quando a Bíblia fala de morte, ela fala num sentido, ela não vê essa distinção, porque a morte na Bíblia é a separação total do homem com Deus. Essa separação do homem com Deus. Mas, para um melhor entendimento, nós vamos estudar nessas três esferas, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A Bíblia também nos mostra que a morte é uma retribuição adequada, uma justa recompensa pelo pecado do homem. Lá em Romanos 6,23, Paulo vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que ele está dizendo? A morte é a recompensa. O salário, o trabalhador ele recebe o seu salário pelo seu trabalho. Ele está dizendo, então o pecado, qual é a recompensa para o pecado? A justa recompensa pelo pecado? É a morte. Então a morte é uma consequência do pecado. E aí nós observamos que a morte tem vários aspectos distintos, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna, como eu falei. Morte física. A mortalidade de todos os seres humanos é uma verdade ensinada pelas Escrituras. Vamos ler Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Outro texto, em Romanos 5:12, diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, e assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Paulo está dizendo, a morte entrou no mundo por conta do pecado. E aí ela se estendeu para todos os homens.
Porque todos pecaram. Paulo está fazendo uma ligação entre a morte e o pecado, a morte como consequência do pecado. E aí, eu faço uma pergunta, algumas perguntas aí. Polêmicas, né, por sinal. O homem foi criado mortal ou imortal? Ele teria morrido se não tivesse pecado? Quando a gente observa o texto aí de Romanos, que diz, o salário do pecado é a morte, por um homem entrou o pecado do mundo. Então, se a gente olhar esses textos, né, nós vamos dizer, um homem foi criado imortal, porém, por conta do pecado, sobreveio sobre ele a morte. Mas aí nós temos o exemplo de Jesus, que não torna fácil essa explicação. Por quê? Jesus, ele nasceu sem pecado, ele foi concebido sem pecado, ele não possuía a natureza pecaminosa de Adão. Mas ele morreu. Jesus precisava se alimentar. Se ele não se alimentasse, ele morreria de fome. Ele não era 100% homem? E agora, como a gente vai conseguir explicar isso? Bem, observamos que Adão e Eva, no momento em que pecaram, morreram espiritualmente, mas não fisicamente. Também é outro fato. Quando eles pecaram, eles não morreram fisicamente, não é? Eles morreram espiritualmente. E até Jesus, que não tinha pecado, também experimentou a morte. Como explicar esses fatos? A gente podia colocar numa boa pergunta, né, pastor Carlos? Explicar. Bem, a Bíblia nos ensina que apenas Deus possui a imortalidade intrinsecamente. Vamos ler o texto a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Paulo está dizendo, o único que, por natureza, é imortal é Deus. Se o homem alcançar a imortalidade do homem é uma dádiva de Deus, é um presente, mas não é uma coisa que faz parte da essência do homem. O único que é intrinsecamente imortal é Deus. Millard Erickson ele vai sugerir o conceito da imortalidade condicional como o estado de Adão antes da queda. Vamos tentar entender o que é isso. Eu achei bastante interessante, gostei da posição dele. Porque existe duas correntes, né? Uma que vai dizer, o homem foi criado imortal e alcançou a mortalidade por conta do pecado. Mas existe outra corrente que diz, não, o homem foi criado mortal, é uma consequência natural da sua criação. E aí, ao longo da história, teve esse embate, né, sobre a imortalidade ou não do homem na criação. Mas ele sugere o conceito da imortalidade condicional. Como seria isso? O homem foi criado com uma longevidade e existia a possibilidade dele ser imortal, desde que ele comesse a árvore da vida, da árvore da vida. Então, no início... Pois não, irmão? Veja, entenda. O homem foi criado com uma imortalidade condicional. Em que sentido? O homem tinha a possibilidade de morrer, mas tinha a possibilidade de viver eternamente. Desde que ele comesse da árvore da vida. Se ele comesse da... Por quê? Vamos ler o texto de Gênesis 3:22? Olha o que é que diz o texto de Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Qual é a ideia que a gente tem? A gente fica com a impressão, quando lê esse texto, de que, mesmo depois do pecado, se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele viveria eternamente. É ou não é? Vamos ler novamente? Olha o que Deus diz. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Essa é a impressão que a gente tem quando lê Gênesis 3:22. Mesmo depois do pecado, o homem poderia viver eternamente se ele comesse da árvore da vida. Então, esse conceito é interessante porque ele vai explicar, não é, a morte como consequência no sentido de que, porque quando o homem pecou,
que Deus o expulsou do jardim e o proibiu de comer do fruto da árvore da vida, a morte, que era uma possibilidade, passou a ser uma realidade na vida dele. A morte era só potencial, ele poderia morrer no início, mas agora a morte é uma realidade para o homem. Ele não pode mais escapar da morte depois do pecado. Mas antes da queda ele também poderia viver eternamente. E aí, esse conceito é bom porque explica isso, explica também a questão de Jesus. Porque Jesus morreu e ele não tinha pecado. Morte espiritual. O pecado separa de Deus o homem, e isso quer dizer morte, pois é só na comunhão com Deus vivo que o homem pode viver eternamente. Então, essa morte espiritual é essa separação que o homem tem de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, lá no jardim. Eles tiveram essa separação total de Deus com o seu pecado. E só na comunhão com Deus é que o homem pode viver de verdade. Morte eterna. A morte eterna, então, é uma extensão e a conclusão da morte espiritual, pois se a pessoa passa pela morte física, estando espiritualmente morta, separada de Deus, essa condição se torna permanente. Se o homem não for regenerado por Cristo, se ele não vier a salvação através de Cristo, permanecer no pecado, permanecer morto espiritualmente e morrer fisicamente, vai ter como consequência a morte eterna. É aquilo que a gente estava falando no início. O pecado, ele é uma afronta à santidade de Deus. Ele é uma traição a nível cósmico contra um Deus que é eterno, um Deus que é infinito, habita em luz inacessível, como a gente viu aqui no texto. Então é natural que Deus puna o pecador. Deus não pode passar ao largo do pecador e não fazer nada. E a punição que Deus concede é essa, a morte eterna, para aqueles que não foram, porque Deus pode fazer duas coisas. Ele fez, quando o homem pecou, aplicou a penalidade, que é a morte eterna, mas aí ele deu um escape, porque a única forma que ele pode salvar o pecador é através de seu filho. Ele enviou o seu filho eterno e ele entregar a sua própria vida como propiciação pelos pecados dos homens. É a única forma. Se a gente imaginar a dimensão da transgressão, da afronta a Deus, a única forma de se chegar é através de Cristo, porque Ele vai pagar pelos nossos pecados, porque de outra forma nós jamais chegaríamos. No juízo final, as pessoas estarão divididas em dois grupos diante do trono de Deus. As que forem julgadas e consideradas justas, elas entrarão para a vida eterna. As que forem julgadas e consideradas culpadas, elas irão para o castigo e fogo eternos. Vamos ler Mateus 25, 33, 34, 41. A Bíblia diz: E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. 41 diz: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então tá aí, a morte eterna. No final, lá no dia do julgamento, do juízo final, vão se separar em dois grupos. Aqueles que foram salvos por Cristo entrarão nas bodas do Cordeiro. E aqueles que morreram no pecado receberão o castigo. Ele diz aí, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Lá no Apocalipse 20, nós vamos ver a consequência também. No Apocalipse nós vamos ver que Deus fala da punição da segunda morte, não é? Que ele vai lançar lá a besta, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida irão para a segunda morte. É dessa punição que a Bíblia fala para o pecador. Bem, pessoal, essas foram as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Foi a Teologia Sistemática de Louis Berkhoff e a de Millard Erickson.